Bem-vindo de volta. Hoje estamos com o professor Jeffrey Sachs para discutir as ameaças que Trump está fazendo contra o Irã. Sou muito grato por você ter vindo, porque se você estivesse em Teherã, estaria avaliando ameaças, essencialmente avaliando capacidades e intenções. Agora, você não veria esse enorme acúmulo de força militar dos Estados Unidos na região. Veria aviões de transporte britânicos, alemães, espanhóis e italianos, aparentemente se dirigindo ao Oriente Médio. E em termos de intenção, parece que um ataque é inevitável. Os israelenses querem isso, Washington quer isso, fala-se em mudança de regime. Nas redes sociais, Trump escreve que uma enorme armada está a caminho do Irã. Está se movendo rapidamente, com grande poder, entusiasmo e propósito. Em seguida, ele diz que o tempo está se esgotando. O que você acha dessas ameaças? Acho que está claro. Para Israel, isso tem sido um esforço de 30 anos para derrubar o governo iraniano. Os Estados Unidos basicamente fazem o que Israel manda, e Israel vem puxando os Estados Unidos para uma guerra com o Irã, tentando fazer isso sem parar. Fez isso no verão passado. O objetivo era a mudança de regime, provocar uma derrubada. Isso não funcionou. Então os Estados Unidos começaram a usar instrumentos econômicos, o que nosso secretário do Tesouro, Scott Bessent, chamou de diplomacia econômica. Ele apresentou uma estratégia deliberada, medidas dos Estados Unidos para destruir a economia iraniana. A ideia novamente era a mudança de regime. Isso não funcionou. E agora temos um grupo de ataque de porta-aviões a caminho para atacar o Irã. Então acho que um ataque é iminente. O objetivo aqui nunca foi a negociação. The goal here has never been negotiation. Whenever there has been negotiation, Israel has jumped up. Sempre que houve negociação, Israel reagiu dizendo: não negociem. É claro que um acordo nuclear foi alcançado com o Irã há uma década, o Plano de Ação Conjunto Global, ou JCPOA. Ele foi de fato ratificado pela Resolução 232 do Conselho de Segurança da ONU em 20 de julho de 2015. Depois, Trump o rasgou em seu primeiro mandato. Portanto, nunca houve qualquer desejo por parte de Israel de alcançar um acordo negociado. E, como os Estados Unidos fazem o que Israel manda, nunca houve disposição por parte dos Estados Unidos para realizar negociações reais com o Irã. Trump provou isso novamente no verão passado, pois podemos lembrar que quando Israel, com apoio dos Estados Unidos, bombardeou o Irã nos dias 12 e 13 de junho de 2025, foi apenas 2 dias antes das negociações programadas entre os Estados Unidos e o Irã. Então, toda essa ideia de que isso é sobre o Irã negociando é falsa. Trata-se de uma operação de mudança de regime, sendo conduzida por meio de guerra híbrida, ou seja, você tenta guerra cibernética, tenta agitação nas ruas, tenta destruir a economia, tenta bombardeios, tenta assassinatos, tudo para derrubar esse governo. E Trump, sendo Trump, divulga isso dizendo: bem, se vocês não fizerem o que dizemos, é como na Venezuela. Fizemos isso, esta frota está pronta, posta e capaz de cumprir rapidamente sua missão, com velocidade e violência, se necessário. Sabe, é pura brutalidade. As pessoas precisam entender, segundo a Carta da ONU, que o vice-chefe de gabinete de Trump chamou de formalidade, isso é direito internacional. Não para os gangsters da Casa Branca, mas para o resto da humanidade. Diz no artigo 2, seção 4, que todos os membros devem abster-se, em suas relações internacionais, da ameaça ou do uso da força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado ou de qualquer outra forma incompatível com os propósitos das Nações Unidas. Então é aqui que estamos agora, Glenn. Acho que, claro, acabamos de passar por isso com a Venezuela. Ameaças descaradas e graves, seguidas por uma invasão, o sequestro do presidente e da primeira-dama, e uma alegação dos Estados Unidos de que controlam a Venezuela, incluindo o roubo de petróleo de petroleiros e o envio desse petróleo para os Estados Unidos, com Donald Trump declarando que o dinheiro vai para ele.
Então, esse tipo de audácia e ilegalidade faz parte do nosso cenário atual. Mas o Irã é imensamente mais perigoso para o mundo, e ainda estamos esperando que algum país europeu diga algo sobre isso, que diga algo negativo. Talvez isso não seja uma boa ideia. Talvez não devêssemos ter uma guerra. Talvez devêssemos obedecer à Carta da ONU. A questão para a Europa ela só se manifesta quando os Estados Unidos estão prestes a atacar a Europa. Ou a Europa tem algo sério de fato. E vamos discutir isso nos próximos dias. O chanceler Merz, que disse durante o primeiro ataque ao Irã que Israel está fazendo o nosso trabalho sujo, agora afirmou que os dias do Irã estão contados. Pode levar semanas, mas esse regime não tem absolutamente nenhuma legitimidade para governar. Então acho que os europeus estão totalmente de acordo com isso. Mas, Trump também disse que agora é a hora de o Irã fazer um acordo. Caso contrário, eles serão atingidos com força. A que acordo ele está se referindo? Ainda estamos falando sobre o acordo nuclear, porque isso parece muito desonesto neste ponto. Eles já deixaram bem claro que o objetivo é a mudança de regime. E com qualquer mudança de regime, não seria possível obter uma oposição unificada. Então o que estamos vendo é a destruição do Irã, o que é isso mesmo. Não há interesse em nenhum acordo negociado, porque acordos negociados estão disponíveis há mais de uma dúzia de anos. E sempre que foram alcançados, os Estados Unidos os rasgaram. Israel tem sido o principal defensor de destruir qualquer acordo negociado. E como Trump trabalha para Israel, não há absolutamente nenhuma intenção de negociação. O objetivo é derrubar o governo. Vergonha para Merz. Mas, novamente, isso é tão típico. Eu não tinha visto essa declaração antes. A brutalidade da Europa não deveria me surpreender, mas sempre me decepciona. A única vez em que a Europa parece se unir em torno de princípios é quando seu próprio interesse estreito está em jogo. Aí, de repente, não é certo que os ataquem a Europa, reivindicando a Groenlândia. Isso seria um abuso. Mas derrubar o governo do Irã, isso tudo bem. Acho que vale a pena passarmos apenas alguns minutos na propaganda que agora flui livremente no The New York Times, no The Washington Post e tenho certeza também na mídia europeia, de que o colapso econômico demonstra a corrupção e a má gestão da economia iraniana. E porque o regime não é apto para governar, como o chanceler Merz acabou de declarar, conforme você leu para mim. As pessoas precisam entender que isso faz parte do jogo. E o jogo é absolutamente vulgar, mas perfeitamente compreensível se alguém dedicar apenas um pouco de atenção a ele. E acontece que o nosso secretário do Tesouro nos Estados Unidos, Scott Bessent, deixou isso muito claro e explícito em Davos, quase de uma forma caricata. E se me permite, Glenn, só para ler as palavras dele para que as pessoas entendam o que vem acontecendo ao longo do último ano. O entrevistador pergunta, o que você quer dizer sobre as sanções? Esse é outro assunto em que você tem trabalhado, claro. O que você está planejando em relação ao Irã e ao impacto disso? E Bessent responde, certo. Existem as sanções do Tesouro. Se você olhar um discurso que fiz no Economic Club de Nova York em março passado, eu disse que acreditava que a moeda iraniana estava à beira do colapso, que se eu fosse um cidadão iraniano, tiraria meu dinheiro de lá. O presidente Trump ordenou que o Tesouro e nossa divisão OFAC, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, colocassem pressão máxima sobre o Irã. E funcionou, porque em dezembro a economia deles entrou em colapso. Vimos um grande banco quebrar. We saw a major bank go under. The central bank has started to print money. There is dollar shortage. O Banco Central começou a imprimir dinheiro. Há uma escassez de dólares e eles não conseguem obter importações. É por isso que as pessoas foram às ruas. Isso é diplomacia econômica, sem disparar um tiro. E as coisas estão avançando de uma forma muito positiva aqui. É uma declaração impressionante. Tão impressionante que o The New York Times não ousou noticiá-la. O Washington Post também não ousou noticiá-la, porque o que Bessent está explicando
é que os Estados Unidos usaram seu poder financeiro para derrubar o governo, empurrar as pessoas para as ruas, criar agitação e violência em massa. As coisas estão indo de uma forma muito positiva, diz o Sr. Besant. A vulgaridade disso é tão chocante que, é claro, a grande mídia nem sequer toca no assunto. Mas o que eles fazem é publicar matérias todos os dias sobre a má gestão, a corrupção, o colapso econômico, o sofrimento do povo, sem dizer que o nosso secretário do Tesouro explicou que esse é o jogo americano. E eu falei recentemente com pessoas que disseram que sim, elas não conseguem receber pelo seu petróleo por causa do que os Estados Unidos estão fazendo. Os pagamentos não chegam, todos estão sob sanções, todos estão sob ameaça e todos os bancos do mundo se recusam a lidar com qualquer uma das transações. Essa é a utilização do dólar como arma pelos... E o objetivo é criar o caos, provocar falências bancárias, provocar o colapso da moeda, levar as pessoas às ruas. Como Besant diz, é por isso que o povo foi às ruas. Ele chega a apresentar a cadeia de causalidade e a abençoá-la. As coisas estão evoluindo de uma forma muito positiva aqui. Certo, se este é o tipo de mundo em que as pessoas acham que estaremos seguros, lamento dizer que vão descobrir que este é o caminho absolutamente pior rumo à aniquilação e ao desastre. Isso é puro banditismo contra todos os princípios. E por que Merz participa desse banditismo? Ou por que os europeus participam desse banditismo? Não consigo entender, tenho que dizer. Porque eles também participaram da negociação do JCPOA. Eles viram como os Estados Unidos o destruíram. Então sabem a verdade, mas não dizem a verdade. Bem, essa é a propaganda avassaladora, porque você pode ter todas as evidências bem na sua frente. Você pode ver Besant sentado ali, como ele faz, dizendo, é assim que vamos desestabilizar, ou como desestabilizamos o Irã. Isso causou um problema econômico, isso vai levar as pessoas às ruas. Você tem Mike Pompeo dizendo, bem, nas ruas lá, entre os manifestantes, temos agentes do Mossad, e nas notícias israelenses explicaram que estão enviando armas para alimentar a violência entre os manifestantes. E sabe, eu participei de um debate sobre o que aconteceu no Irã. E porque eu não disse que isso era, sabe, um movimento completamente orgânico, sem qualquer interferência ocidental, isso significava que eu não me importava com o sofrimento dos iranianos e que eu era um apologista do regime. Então, se você realmente se importa com os iranianos, vai defender bombardeá-los. Quer dizer, é assim que as coisas ficam perversas. Mas é o mesmo com todas as guerras. Se você se importasse com os sírios, pediria a queda de Assad. Se importasse com os ucranianos, manteria a guerra para sempre. É simplesmente tão repugnante. Sim, mas o que é interessante é que se você se importa com os iranianos, então talvez preste atenção ao que o próprio Besant disse, que eles querem prejudicar os iranianos. Esse é o objetivo, machucá-los, tanto que as pessoas saiam às ruas. E então, quando isso acontece e há violência e tudo mais, grande parte disso sendo operações de bandeira falsa, instigadas por provocadores, pelo Mossad e assim por diante, Besant diz, as coisas estão evoluindo de uma forma muito positiva aqui. Aliás, ele tinha um pequeno sorriso de canto no rosto. Não conseguiu resistir ao sorriso ao terminar aquela última frase. Foi apenas um toque extra de vulgaridade. As pessoas deveriam entender quem é Besant, aliás. Ele é o nosso secretário do Tesouro. Você pode achar que isso significa que ele entende algo sobre macroeconomia, ou que ele conhece política fiscal, ou que é um especialista em política tributária. Não tem nada a ver com isso. Ele é um operador de fundo de hedge, cuja fama vem de ter trabalhado com George Soros para destruir a libra esterlina há mais de uma década. Foi isso que o trouxe até aqui. Quando a libra foi atacada, em 1992, se não me engano, e essas são as credenciais dele. Eis um homem capaz de destruir moedas.
Então isso é tão vil e flagrante que, mais uma vez, nem vale a pena noticiar. That again, it's not worth reporting. Bem, quando o secretário do Tesouro é um assassino econômico, é motivo de preocupação, especialmente com Trump no comando. Deixe-me apenas perguntar sobre a possibilidade de essa guerra realmente se espalhar, porque parece que tanto o que os Estados Unidos estão buscando, quanto o que os iranianos estão indicando, é que isso será muito diferente da guerra anterior, que essencialmente é tudo ou nada. Então, quão provável você acha que é que isso possa ser contido na região? Porque o Irã já vem dizendo que retaliará contra qualquer um que participar. E aí a Arábia Saudita diz, bem, nosso espaço aéreo não será usado. Então eles levam isso a sério, mas você acha que isso será contido? Porque acho que isso vai ser muito diferente da guerra anterior. I think we learned, again, I'm not Acho que aprendemos, novamente, não sou um especialista militar, mas pelo que entendo, aprendemos algumas coisas. Uma delas é que o Irã pode penetrar as defesas aéreas de Israel. E acho que eles demonstraram claramente que possuem mísseis hipersônicos capazes de fazer isso. Eles não os direcionaram a alvos altamente sensíveis da primeira vez. Em uma guerra existencial, eles os direcionarão a alvos altamente sensíveis. Então, essa é uma coisa que acredito que será muito, muito diferente. Eles estão preparados para isso. Outra coisa que aprendemos é que os ataques às instalações nucleares obviamente não encerraram, ou talvez nem mesmo dificultaram, o caminho do Irã em direção a armas nucleares, caso escolham seguir por esse caminho. A quantidade de enriquecimento que eles precisariam realizar para levar o urânio já enriquecido aos níveis necessários para uma bomba atômica, ou várias, na verdade, não é grande. E, portanto, e se se tornasse uma luta existencial, o Irã teria, acredito eu, sem dúvida alguma, de desenvolver armas nucleares. Make a dash for nuclear weapons. They have said, and they have said credibly, eles disseram, e de forma convincente, nós não queremos isso. Queremos que a IAEA esteja aqui para monitorar. Manteremos limites rigorosos sobre qualquer tipo de enriquecimento ou processamento. Mas foi exatamente isso que os Estados Unidos destruíram há uma década, quando Trump assumiu em seu primeiro mandato. O próximo ponto é que o próprio Irã, e especialmente a Guarda Revolucionária, poderia decidir, este é o destino da nossa nação, e correr para obter armas nucleares. Se a situação se tornasse crítica para o Irã, presumo que outros países o apoiariam. O Irã é um país grande. É claro que Israel tentou, por meio de assassinatos, ataques do Mossad e bombardeios, um ataque de decapitação. Não funcionou. Não acredito que funcionaria. E isso poderia ser um prelúdio para uma guerra muito mais ampla. Não se trata da Venezuela, no quintal da América. Seria uma guerra na região mais explosiva do mundo, cercada por vários países com armas nucleares e com interesses significativos no que estaria acontecendo. Acho que isso seria completamente imprudente e potencialmente desastroso em escala global, e deve ser impedido agora, antes que precisemos especular sobre como isso vai terminar. E novamente fico consternado ao ouvir a visão alemã sobre isso. Não surpreso, mas consternado. Se não tivermos mais países no mundo dispostos a dizer, você não pode lançar guerras assim, nessas regiões explosivas, completamente contra todos os princípios que temos no sistema da ONU, então a chance de destruição total é muito, muito alta. Acredito que o Conselho de Segurança da ONU deveria ser obrigado a se reunir imediatamente, permanecer em sessão e assumir sua responsabilidade, que é única no mundo, de interromper isso e dizer claramente aos Estados Unidos, ao presidente dos Estados Unidos, não, você não pode nem mesmo fazer esse tipo de ameaça, muito menos realizar um ataque. A própria ameaça é uma violação grave da Carta da ONU. Temo que isso não possa mais ser evitado. Se todas essas capacidades forem desenvolvidas, e a única maneira de evitar isso, segundo Trump, for um acordo que essencialmente não existe, é difícil ver o que mais eles podem fazer. Trump sometimes
Sim, Trump às vezes recua quando realmente enfrenta uma parede de oposição. Na verdade, ele recua com frequência. Ele ainda não enfrentou essa parede agora, mas eu não deixaria de tentar criar essa parede de oposição. Até o momento, e mesmo depois, mas até o momento em que Trump, de forma imprudente, puxa o gatilho. Isso ainda não aconteceu. E que Deus nos ajude. Deve haver alguém na Europa que ainda tenha um pouco de juízo, se ao menos você estivesse no comando, Glenn. Mas deve haver alguém no poder que tenha algum mínimo senso de responsabilidade pela humanidade. Há muitos países ao redor do mundo que não querem que isso aconteça. E, curiosamente, acredito firmemente que os sauditas não querem uma guerra, que o Catar não quer uma guerra, que os Emirados não querem uma guerra, que a Turquia não quer uma guerra. Eles realmente querem se envolver em outra guerra regional criada por Israel que poderia escalar para um desastre total. Não, ninguém quer isso, além de Israel e seu estado vassalo, os Estados Unidos. And its vassal state, the United States. Nesse tom sombrio, muito obrigado por compartilhar suas reflexões sobre isso. Espero sinceramente que haja pressão e questionamentos por parte dos europeus e, de preferência, de alguns aliados regionais. Então, muito obrigado. É ótimo estar aqui, Glenn. Obrigado.